Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa live que eu estou fazendo aqui através do meu Instagram é para trazer pessoas também para poder nos seguir lá no @política-é-pra-mim, aqui no Instagram, então não deixe de seguir, @política-é-pra-mim, que é o espaço onde a gente está pretendendo debater de forma mais incisiva, mais específica. A gente quer falar de política e a gente quer principalmente conduzir e colaborar com o processo de novas pessoas que querem se eleger, querem se tornar vereadores, querem se tornar deputados estaduais. A ideia é que a gente possa colaborar com esse processo. Não deixem de seguir o @política-é-pra-mim para que as pessoas possam acompanhar o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Eu queria saudar todo mundo, hoje um sábado à noite, então antes que você vá aí dar uma voltinha na rua, passear com a família, com o namorado, com a namorada, vamos falar um pouquinho sobre política, sobre novas formas de se fazer política. Então esse é o tema da live de hoje, para que a gente possa estar debatendo esse tema e conseguindo trazer mais para perto esses novos elementos, essas novas formas que podem conduzir realmente essa mudança que a gente pretende ver na nossa política. E principalmente também pode te conduzir para que você ocupe um cargo dos seus sonhos, que você pretende defender a sua comunidade, a região de onde você vem, defender interesses ou ideais que você tenha. O caminho é justamente esse. Quando a gente vai falar de novas formas de se fazer política, a gente precisa entender o cenário que nós temos. A gente tem um cenário desde a década de 70 de uma crise que vem acontecendo nessa nossa democracia representativa. A gente tem uma democracia representativa através dos partidos políticos, mas esses partidos políticos cada vez mais se tornam distantes, desconexos com a realidade da sociedade. Então, várias pesquisas científicas, acadêmicas, vêm demonstrando que isso está acontecendo, é um fenômeno que não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. Com raras exceções, existem partidos no Brasil que conseguem ainda manter essa coesão e essa representatividade, mas são poucos. A grande maioria não consegue ter essa conexão, principalmente porque se afastam da sociedade civil, se afastam dos anseios sociais e se aproximam das relações de poder. Quando o partido político, que é nosso instrumento tradicional de exercer o nosso papel político, ele se afasta da sociedade civil e ele se aproxima ali dessa relação com o poder, a gente tem esse enfraquecimento dessa política representativa através de partidos. Então, hoje a gente vai falar de novas formas de fazer política, já entendendo esse cenário, que é um cenário de mudança mesmo, de como a gente exerce o nosso papel político como seres políticos que todos nós somos. Beleza? Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa primeiro dizer o que não é. E aí, para dizer o que não é, eu gostaria de evitar, eu evito sempre essa comparação que a gente ouve falar por aí, sempre, tem a velha política e a nova política. Eu acho isso um perigo, é uma armadilha, porque tivemos sempre na história da política, desde a Grécia Antiga, da Roma Antiga, bons políticos e maus políticos. No Brasil também, na história brasileira. Então, é sempre uma armadilha a gente estar falando entre a nova política, a velha política, porque no fim das contas existe a boa política e a má política. E o elemento que faz essa diferença entre a boa política e a má política é o interesse público genuíno. Então, quando a pessoa está ali defendendo o interesse que ela acredita, que as pessoas acreditam, que ela se torna realmente uma representante daquelas pessoas, e ela não está defendendo o próprio interesse, ela não está defendendo ela atingir poder, ela conseguir espaço para ela e para as pessoas próximas a ela, conseguir influência, quando ela realmente está ali para poder defender os interesses sociais e dos grupos que ela acredita, dos ideais que ela acredita, então eu acredito que isso seja a boa política e a diferença com a má política. Então a gente vai afastar essa ideia de estar falando entre velha e nova política, porque eu acho que não é o caminho. O que a gente vem apresentar aqui hoje nessa live são novas formas de se fazer política, novas formas de participar e de realmente estar próximo da política. E para você que quer participar e que quer chegar ao objetivo de se candidatar e ser eleito ou ser eleita, o caminho é justamente utilizando novos instrumentos, entendendo essa nova dinâmica da sociedade para que você possa ter esse caminho. A gente precisa também falar sobre essas novas tecnologias. Então a gente precisa falar o quanto que essa mudança das relações sociais
ela tem ocasionado uma mudança também na política, porque a política nada mais é do que uma consequência dessas relações sociais. Então, se lá na Grécia Antiga as pessoas se reuniam numa praça, na ágora, para poder tomar decisões políticas, o que a gente vê hoje é a influência muito grande das redes sociais na tomada de decisões. Então, um primeiro aspecto que a gente precisa analisar aqui hoje, nessa nova forma de se fazer política, é entender a influência das redes sociais na política. Então, assim, no mundo inteiro, qualquer país hoje sente os impactos da rede social na sua política, seja ela local, seja ela estadual, nacional, independente do nível que seja, a influência da rede social ela é muito grande e ela favorece demais essa mudança. E aí, quando a gente vai analisar esse cenário, a gente pensa assim, há uma mudança tão rápida na rede social, dessas dinâmicas sociais que acontecem na rede social, que elas se refletem também nessas dinâmicas relacionadas à política. Então, antigamente, uma pessoa que soubesse muito de comunicação política, que tenha décadas de experiência, se ela não estivesse atualizando muito, mês a mês, ela fica para trás. Não adianta ela ter todo aquele conhecimento se ela não consegue entender essa mudança dessa dinâmica que tem acontecido com as redes sociais nos últimos tempos. E aí a gente consegue trazer várias situações que nos mostram essa mudança e essa transferência, a força de uma hashtag, a força de um abaixo-assinado, a força dessas manifestações que as pessoas fazem, desses movimentos, dos cancelamentos, dos retweets, das repostagens, tudo isso tem ganhado uma força muito grande e dá para perceber o quanto que isso tem substituído elementos tradicionais, como a gente tinha, por exemplo, os partidos políticos. Então, antes, quando os partidos políticos formavam esse conjunto de vontades, de anseios, de ideais da sociedade, eles representavam e entregavam isso nessa representatividade. Agora, as pessoas têm se manifestado, elas têm buscado se manifestar de outras formas. Existe a manifestação das ruas, como teve em 2013, as jornadas das ruas de 2013, as pessoas ganhando as ruas, se manifestando, começou ali pelo passe livre, e aquilo ali foi aumentando, e hoje a gente tem realmente essa mudança, a gente tem essa diferença completa aí que a gente já observa da influência da rede social. Eu fiz algumas anotações aqui que a gente tem que vir ponto a ponto para que a gente possa trabalhar esse tema e que as pessoas possam entender a importância. Então você que tem o interesse de se candidatar, de ser um representante político, de atingir um cargo público como esse, você precisa entender essa dinâmica das redes sociais e a importância das redes sociais nesse processo. Hoje, a pessoa que quer ser um representante político e que não entende a dinâmica das redes sociais, ela está 50% fora do mundo, porque o mundo está, boa parte dele, online. As pessoas estão se relacionando, elas não deixam de se relacionar, elas só mudam a forma como se relacionam e boa parte desse relacionamento tem acontecido através das redes. Então a política, que nada mais é que um reflexo desses relacionamentos, dessas relações sociais, é na rede social que hoje tem tido uma grande influência na tomada de decisão política, na condução das vontades, dos ideais de cada uma desses grupos sociais. Então a pessoa que tem esse interesse, que tem esse objetivo, precisa entender essa dinâmica das redes sociais e que ela muda constantemente. A rede social ela tem um problema. A gente tem uma dinâmica de comunicação que mudou ao longo do tempo. Há muito tempo atrás as pessoas se comunicavam de um para um ou de pequenos grupos para pequenos grupos. Com o tempo isso foi avançando e com os veículos tradicionais de comunicação a gente tinha um pequeno grupo criando comunicação para toda a sociedade. Com o advento da rede social essa mudança foi completa, porque todo mundo gera conteúdo para todo mundo. Todo mundo comunica para todo mundo. E aí a gente também tem um risco muito grande de gerar uma conversa desconexa, porque a gente tem muita gente produzindo muita coisa, muita gente assistindo muita coisa, e aí você pulveriza a informação e você não consegue controlar isso. E ainda com essa dinâmica das redes sociais, de te concentrar em bolhas, então já que a rede social te entrega o que você quer ver, então naturalmente você vai se reunindo ali e vai começando a consumir somente o conteúdo que te interessa, somente o conteúdo que você busca e que tem a ver com você ou com o que você tem demonstrado ali naquela rede social. Então é muito importante que as pessoas entendam essa dinâmica da rede social e entendam a dificuldade que é. Muitas vezes a pessoa está ali com a rede social dela e ela fala assim, não, mas 100% das pessoas que estão comigo aqui na minha rede social pensam como eu, votam nos mesmos candidatos, têm os mesmos ideais.
e isso só acontece simplesmente porque ela está fechada numa bolha criada pela rede social. Então pensa isso numa dinâmica do cenário político, o problema que isso é. Porque se você, enquanto candidato, enquanto uma pessoa que está pleiteando um cargo público, que quer ser visto por mais pessoas, como que você faz para romper essas bolhas se você não é, por exemplo, um representante daquele grupo ou se você não faz parte daquela bolha? Então tem essa dificuldade muito grande que é preciso entender essa dinâmica das redes sociais para que seja possível você conseguir acessar, furar essas bolhas, atingir essas pessoas e falar para as pessoas que pensam como você. Em especial as pessoas que pretendem ser representadas, por exemplo, em cargos do legislativo, como vereadores, como deputados estaduais, federais, que elas têm objetivos específicos, ideais muito bem construídos. Essas pessoas precisam atingir pessoas que pensam como ela para poder mostrar que são bons representantes, poder mostrar as suas propostas, as suas ideias e poder representá-las. Então, nessa dinâmica, a gente precisa ter esse entendimento de que essa comunicação na rede social ela é muito pulverizada e é muito importante que a pessoa que esteja pretendendo atingir e ocupar um cargo público, ela precisa entender essa dinâmica da rede social, porque ela vai precisar utilizar esse instrumento se ela quiser fazer política hoje em dia. Não existe mais a possibilidade de não se utilizar a rede social para poder construir essa relação. E essa relação, inclusive, tem esse aspecto negativo, que é essa comunicação pulverizada. Entretanto, ela é uma comunicação muito próxima. Hoje mesmo, eu estou aqui como representante político, conversando diretamente com vocês, através de uma live, fazendo uma live ao vivo. Seria muito mais difícil que a gente tivesse essa possibilidade de bater um papo como esse, ou de conversar sobre isso, por conta da dificuldade, né, de distância geográfica, de tempo e tudo mais. Então, a gente tem essa capacidade hoje, através da rede social, de gerar um conteúdo, de gerar uma interação que permite também que você atinja mais pessoas, se você souber como fazer. Então, mais uma vez, o que a gente precisa entender é justamente essa dinâmica, esse método, essa estratégia de conseguir mostrar quem você é, você que tem interesse em ser candidato, né? Você precisa conseguir chegar nessas pessoas. O Lenival até comenta aqui, atingir o seu nicho, exatamente, e não só atingir o seu próprio nicho, as pessoas que pensam como você, mas permitir que outras pessoas que não são necessariamente do seu nicho te conheçam, saibam do seu trabalho, saibam como você pensa, saibam quais são seus ideais, porque muitas vezes você convence, e a política nada mais é do que essa arte de convencimento para poder permitir que as pessoas entendam e possam inclusive mudar a sua opinião. Então, é sempre necessário que as pessoas tenham essa relação para poder fazer, e a rede social é esse instrumento hoje que permite. Eu anotei aqui também um cuidado muito grande que é preciso ter, que a gente não pode cair no risco da espetacularização da política. Isso tem sido uma preocupação muito grande no mundo todo, não é só aqui no Brasil. No Brasil também tem várias situações como essa, de pessoas e de políticos e de representantes que têm utilizado as redes sociais para poder fazer espetacularização política. Isso é um cuidado muito grande que tem que ter, até porque você está sempre naquele limiar do cometimento, inclusive, de crimes, fake news e tudo mais, forjar situações, né? Todas essas situações são crimes e, além disso, a gente tem que pensar sempre naquele princípio, primeiro, que é o interesse público. Então, esse representante, ele está ali naquela condição e o principal objetivo dele é o interesse público. Então, isso também precisa estar muito claro na hora dessa construção desse político, desse candidato. Então, existem vários casos acontecendo no Brasil e no mundo de pessoas que têm utilizado a rede social para espetacularização política, o que é um risco enorme. Quando a gente faz essa análise dessa espetacularização política, o que a gente precisa ter em mente é que quando a gente imagina esses políticos construindo essas narrativas, a gente enxerga muitas vezes, o que a gente tem acompanhado no Brasil, é forjar situações, forjar cenas que não aconteceram, porque eles sabem que, e é comum na rede social, cenas chocantes, cenas tristes, crimes acontecendo, essas coisas elas têm um engajamento maior na rede social, o que é um perigo muito grande. Então muita gente utiliza elementos como esse para poder conseguir fazer com que propagar ali a palavra, né, propagar ali os seus ideais, que ele consiga fazer isso com maior alcance. Então ainda está muito mal conduzida essa questão no campo da legislação, né? ainda tem muito a avançar nesse aspecto. Então é muito importante
que a pessoa que entenda essa dinâmica da rede social, ela também não utilize esse instrumento para favorecimento próprio, para a criação de uma situação em que não existe, porque não é esse o objetivo. Então, a pessoa que entende essa dinâmica da rede social, que entende essa dinâmica política da relação entre as pessoas e da importância dela atingir núcleos diferentes, bolhas distintas, sociais, ela precisa entender isso e fazer isso de uma forma que seja bacana, que seja realmente adequada ao que ela acredita, aos seus ideais, ao que ela imagina que seja o mais adequado. Então, esse é o objetivo quando a pessoa enxerga a questão da rede social na política, é a utilização da rede social na política. Beleza? Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para você que pretende ser candidato, você que pretende ser eleito, você precisa aprender isso. Esse é o nosso objetivo no Política é Pra Mim, @Política é Pra Mim. A gente quer justamente te entregar esses elementos para que você entenda como que funciona essa nova dinâmica das redes sociais, para que as pessoas possam usar esses instrumentos e que consigam usar isso com respeito, como disse o Lenival, com sobriedade, né? E que a gente possa realmente estar utilizando isso para poder chegar no fim, que é o interesse público, o interesse comum das pessoas. E aí eu trouxe 3 exemplos que são muito bacanas. Eu sigo os 3 aqui, eu até sugiro que as pessoas possam acompanhar, quem estiver aí nos assistindo. São 3 Instagrams de políticos, de representantes políticos. Primeiro é a Lorene de Taubaté, o Instagram dela é @eu sou Lorene. Eu sou Lorene, ela é uma das representantes que tem utilizado as redes sociais para poder fazer essa comunicação. Agora ela é candidata a deputada federal, mas é muito bacana ver essa interação e como que ela consegue construir essa relação próxima entre ela enquanto candidata, entre ela enquanto política, com os seus eleitores, as pessoas que lhe seguem, e consegue fazer essa comunicação mais aproximada. Porque o que a gente tinha de cenário antes, fazendo um parêntese aqui? A gente tinha um cenário antes do domínio dos meios de comunicação pelos grupos políticos tradicionais. Então é muito comum você ver em cidades do interior que grupos políticos são donos de rádio, são donos de jornais de circulação de papel, ou então esses jornais têm o grande patrocinador para a circulação do jornal é o próprio gestor, a própria gestão pública. Então isso acaba impedindo que você, por exemplo, enquanto candidato ou enquanto político quer apresentar as suas ideias, que você tenha espaço para isso. Então é muito difícil você ter espaço numa rádio, é muito difícil você ter espaço num jornal de circulação, e também é preciso entender que não só é difícil, como também a relação das pessoas com esses meios de comunicação mudou. Cada vez menos pessoas ouvem o rádio tradicional ou leem o jornal de papel, porque as redes sociais têm tomado esse tempo. Então, nosso dia continua com 24 horas. O que a gente tem feito é mudar os nossos hábitos. Então, antes as pessoas que liam um jornal, que ouviam o rádio, que assistiam a televisão, estão trocando essas relações desses meios de comunicação com a relação com a rede social. Isso tem acontecido no geral. Existem algumas redes, não só essa que a gente está aqui. Tem o aplicativo vizinho dominado pela dança, né? Tem outros elementos, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o TikTok, tem vários outros. São esses elementos que fazem com que as pessoas utilizem. Outro Instagram que eu gostaria de deixar aqui também é o @euandrefraga, que é vereador em Salvador. Tem feito um trabalho muito legal também, principalmente com a pauta ambiental. Ele já foi secretário do meio ambiente da cidade de Salvador e dá para perceber também o quanto que ele consegue usar esse elemento da rede social para poder também defender os seus ideais, principalmente na pauta ambiental, e conseguir fazer o trabalho dele, mostrar o trabalho que vem sendo realizado. É um outro elemento importante. E o último que eu queria deixar também, eu trouxe de lugares distintos, de cidades distintas e em situações distintas também. Ian Lopes, que é @o Ian Lopes, ele é do interior de São Paulo, agora também candidato a deputado federal, mas é vereador lá em Caçapava. São pessoas que conseguem utilizar esse elemento da rede social para poder fazer política. E aí eu fiz mais uma análise quando a gente já adentra essa questão das redes sociais, e a gente vai fazer uma análise sobre como a pessoa que pretende se candidatar, pretende estar eleita, por exemplo, em 2024, ao fim do ano, como vereador. Como essa pessoa utiliza a rede social dela para poder fazer política. Precisa começar a pensar já no primeiro momento de que você precisa fugir do lugar comum. Então lembra que eu falei dessa questão da comunicação pulverizada? Todo mundo gera conteúdo para todo mundo na rede social. Então se você simplesmente repete receitas que está todo mundo repetindo, a chance de você ter um alcance maior
é muito pequena. Então é muito importante que a pessoa tenha a sua própria identidade, que a pessoa tenha a sua própria forma de se expressar, que a pessoa aposte nessa relação mais próxima, real, verdadeira, e que ela não tenha, por exemplo, o que é muito comum da gente ver, equipes de comunicação que fazem toda a comunicação. E você percebe que é uma coisa repetitiva, distante, que não é individualizada. Então, hoje nas redes sociais essa dinâmica mudou. Então, é muito comum você ver, por exemplo, que é uma coisa que eu evito muito, são publicações, por exemplo, de Feliz Aniversário da Cidade, Feliz Dia do Enfermeiro, Feliz Dia do Médico, porque são aquelas imagens que a gente já está cansado de ver, aquela fotinho que a pessoa só vai ali, muda a cara do político, coloca uma foto dele ali e diz Feliz Dia do Enfermeiro, por exemplo. Então, esse tipo de elemento, ele não faz sentido porque justamente ele não tem o poder de alcance, né, e de você realmente apresentar. Então, por que não substituir esse tipo de medida com, por exemplo, fazer um debate online sobre a questão dos enfermeiros, por exemplo, ou trazer o que tem de legislação, ou trazer o que tem de elemento que possa alterar esse cenário se o cenário não for positivo? Dessa forma é que é possível criar realmente uma comunicação que seja assertiva e que ela possa permitir que você realmente faça política e não esteja só reproduzindo elementos e só marque presença na rede social. Acho que não dá mais para só marcar presença na rede social quando a gente está falando de política. É muito necessário que, para além disso, as pessoas também consigam realmente mostrar o seu trabalho, os seus ideais e defender as suas pautas. Eu coloquei também uma outra observação que é muito importante você principalmente ser você. Quando você tinha outros meios de comunicação, que é grandes equipes de marketing produzindo todo o conteúdo para o político sem ele precisar fazer nada. Então você tinha, por exemplo, músicas super elaboradas, ele tinha, por exemplo, vídeos institucionais belíssimos e tudo mais, mas que no fim das contas nada daquilo ali era produzido por ele. No máximo ele marcava um dia e uma hora para ser fotografado, para ser filmado, mas ele não tinha nenhum tipo de contribuição para construir aquele tipo de elemento. Acho que isso mudou por completo. As pessoas querem uma relação real com a pessoa que os representa, porque há uma crise de representatividade política no nosso país. Então, é muito importante que você seja você e que essa rede reflita essa sua relação. O nosso objetivo é contribuir para que você possa ter método, estratégia para chegar no objetivo de ser um representante político, para estar, por exemplo, eleito em 2024 como vereador. Então, esse é o objetivo que a gente pretende no @política é para mim, é mostrar quais os caminhos que a gente aprendeu, que a gente percorreu, entendeu a dinâmica, entendeu a metodologia e que a gente quer possibilitar para as pessoas que querem fazer um trabalho sério, querem fazer um trabalho realmente adequado, representativo, verdadeiro, a gente quer ajudar essas pessoas a atingir esse objetivo que é estar eleito vereador, estar eleito representante político nas próximas eleições. Entendendo essa dinâmica, fazendo uma retrospectiva muito rápida, a gente tem uma crise da representatividade comum, principalmente através dos partidos, e as pessoas precisam se manifestar muitas vezes pessoalmente, porque a democracia ela é representativa, mas ela também é direta. Então a gente pode se manifestar ocupando as ruas, ocupando os espaços, mas a gente também pode fazer isso através hoje das redes sociais, já que as redes sociais ocupam boa parte da nossa existência. Então a nossa existência hoje, ela está, boa parte dela, nas redes sociais. Então é muito importante que a pessoa que pretenda ocupar um cargo público, ela entenda da importância de ocupar as redes sociais, sendo verdadeiro, sendo ela mesma, tendo método e conseguindo criar conteúdos que sejam adequados. Então o nosso objetivo no Política é para mim é te entregar justamente esse material, esse conteúdo para que você consiga produzir e para que você consiga ser um representante, para que você consiga mostrar o que você pensa, mostrar o que você acredita. Então esse é o nosso objetivo através do @política é para mim. Então eu anotei aqui que é preciso entender para quem você fala, quais os ideais você representa, que tipo de público é afeito às suas propostas, e isso só é possível se você tiver método e estratégia. Por isso eu te ajudo a se eleger nas próximas eleições a vereador, certo? Então, no @política é para mim, você tem condições de fazer política atual, verdadeira, realmente que faça sentido e que seja um reflexo do interesse público. Então, a gente tem tido essas experiências ao longo desse processo do exercício do mandato. A gente criou o Câmara Jovem, tem feito também a formação
do legislativo. Então a gente percebe que a gente conseguiu chegar numa metodologia, conseguiu chegar num entendimento de como que as pessoas precisam hoje se comportar e estruturar para poder ocupar um cargo público, para poder ser um representante político. Então você que está aí, que já pensou nessa possibilidade de ser político, de ocupar um cargo público, nos siga lá nas redes sociais do @política é pra mim. A gente quer fornecer justamente esses elementos para que você possa ser um representante político com os seus ideais, com o que você acredita, e sabendo essa forma de se comunicar e sabendo essas novas formas de fazer política, é que você consegue também impedir essas relações que acontecem ali quando você pretende ser candidato, de depender de muito dinheiro, de financiamento, e no final das contas você fica com vários compromissos escusos e que no fim das contas você não consegue exercer um mandato de qualidade, representando a sua população, os seus ideais, que é o que a gente acredita que seja o caminho mais adequado. Se você tem essa pretensão no futuro, é importante que você já comece a falar sobre isso, a ocupar esse espaço e a mostrar quem é você, o que você pensa, e principalmente mostre que você tem ali o interesse de defender o público, né? A sociedade, o povo e a comunidade de onde você vem. O Lenival também pergunta como é a vida de um vereador, se é tranquilo ou agitado. Lenival, isso depende, tem dias que é bastante agitado no geral, mas também tem momentos tranquilos. Eu acho que são vários desafios nessa vida de vereador, né? A gente, em especial, nessa mudança que a gente acredita que esteja acontecendo, porque muita gente não compreende muito bem qual é o papel do vereador. Então ainda tem, por exemplo, muita gente que acha que o vereador é o cara responsável em dar dinheiro, dar material de construção, em ajudar a família a comprar alguma coisa. E esse não é o objetivo do vereador. O vereador está ali para fiscalizar, para poder fazer leis de qualidade. Então essa é a função prevista na Constituição Federal de um legislador, né? Seja ele vereador, seja ele deputado estadual ou federal. Então tem alguns desafios, inclusive eu pretendo fazer também uma live sobre esses desafios, mas a importância, principalmente tem muita gente que pergunta sobre qual é a carga emocional de você exercer um cargo público como esse, qual o peso disso. Então, eu queria dizer que é muito mais positivo do que negativo. Claro, existem momentos, como toda profissão, em que você se frustra, em que você gostaria que as coisas funcionassem de forma distinta, mas é muito gratificante a gente ver o resultado acontecendo na prática, né? O que a gente acredita que seja o ideal para a nossa cidade, a gente vê acontecendo, é muito legal. Então, é o que eu acredito e é o que faz com que a gente consiga estar sempre ali, todos os dias na batalha, trabalhando muito, não só eu, como toda a minha equipe. O Paulo perguntou aqui quanto às obras feitas pela Prefeitura e o número de árvores derrubadas no centro, se haverá alguma penalidade tendo em vista a proteção ambiental e a luta pela arborização urbana. Pois é, Paulo, a gente tem lutado muito pela questão da arborização urbana, né, no município, isso tem sido uma luta constante. Infelizmente, o meu plano de arborização urbana que eu elaborei com a minha equipe, que a gente consultou várias cidades, a gente consultou políticos de várias regiões, a gente consultou profissionais da área ambiental e a própria Secretaria de Meio Ambiente colaborou com o processo de elaboração desse plano de arborização, mas depois o prefeito vetou o projeto, infelizmente, e a gente não conseguiu. Então a gente está com uma dificuldade mesmo de mostrar a importância da arborização urbana. A gente tem visto essas interferências da gestão pública nessas zonas urbanas, cortando muitas árvores e destruindo várias áreas. A gente tem feito as denúncias, a gente manda isso para os órgãos competentes, INEMA, IBAMA, Ministério Público, que agora compete a esses órgãos de fiscalização e que tem poder de polícia para poder tomar providências. A gente já mandou, eu espero que a gente tenha uma resposta, né? Eu vi aqui também a pergunta, Sois Rabelo, Vinícius, mas também é saber sobre como lidar com o cotidiano do trabalho público, né? Como a questão da votação das propostas de leis. Pois é isso, você tem que ter essa resiliência no exercício, tem que entender que isso faz parte da política, né? Então, desde o princípio, eu nunca entrei na política imaginando que tudo que eu gostaria que acontecesse na cidade se tornaria realidade já num primeiro momento. Então, a política ela é feita justamente de uma construção de luta conjunta, né? De movimentação, de manifestação. Esse é o caminho, realmente, para que a gente consiga chegar. Então, é natural a gente
A gente, claro, fica triste, fica frustrado em alguns momentos quando a gente produz um projeto de lei que está muito legal, que está muito robusto e que pode transformar a nossa cidade, mas a gente enfrenta, né, outros representantes políticos legitimamente eleitos e que fazem força contrária. E aí a gente entende esse cenário, faz parte, a gente está aí para poder enfrentar esse tipo de desafio e faz parte para qualquer um que em algum momento deseje ocupar também um cargo público, que deseja, por exemplo, estar eleito como vereador, vai ter que saber que não dá para ganhar tudo. Pelo contrário, né? Cada luta vai ser uma luta muito árdua, você vai ter que movimentar a sociedade, trazer as pessoas para perto, fazer campanhas online, utilizar as redes sociais para isso também. Então, acho que esse é o caminho para poder atingir esse objetivo. E aí vi aqui também que tem uma pergunta: qual o caminho para a implementação das subprefeituras, como a de Trancoso, visto que você me informou que já tem lei aprovada? Na verdade, a gente não tem de subprefeitura, né? A gente tem uma Secretaria do Litoral Sul, que foi aprovada, e a gente tem os conselhos distritais que nunca foram implementados. Eu realmente sou defensor da ideia de que Porto Seguro merece ser administrado como é administrado outros centros urbanos, como Florianópolis, Salvador, São Paulo, cidades maiores que têm essa estruturação descentralizada, com subprefeituras. Eu acho que é o que funcionaria melhor, porque a gente tem realidades muito distintas. Então, Trancoso é completamente diferente de Arraial, que é diferente de Vale Verde, que é diferente de Caraíva, de Porto Seguro. Então, eu acho que o sistema de subprefeituras funcionaria muito bem aqui na nossa região, acredito muito nisso. Mas é isso, a gente precisa também de uma gestão pública que queira descentralizar o poder e não centralizar o poder, né? Então, o que a gente tem hoje realmente é essa visão dessa centralização do poder e não essa descentralização. E eu acho que uma pessoa sozinha tem muita dificuldade de conseguir implementar realmente a mudança que precisa ser feita. É isso. Para o que a gente se propôs a conversar aqui hoje, que são essas novas formas de fazer política, eu acho que a gente conseguiu tratar sobre esse tema. A gente continua lá no @politicaepramim, então sigam a página, não deixem de seguir. Lá a gente está colocando justamente esses conteúdos voltados para as pessoas que pretendem se tornar representantes políticos, estar eleitos. A gente ajuda as pessoas a se eleger vereadores e vereadoras. A gente pretende entregar esse método, essa estratégia, para que as pessoas possam entender como é que é esse caminho. A gente precisa de mais representantes que tenham bons ideais, que realmente pretendam construir uma sociedade mais bacana. Isso é muito importante. Então, fiquem atentos no @politicaepramim, lá é o espaço que a gente pretende. Eu estou fazendo por enquanto essas lives aqui no meu Instagram de atuação, meu Instagram pessoal e de trabalho, mas a gente quer concentrar tudo lá depois, porque é um conteúdo mais específico para as pessoas que realmente querem se tornar representantes políticos. Então, se você que está aí, que está me assistindo, que quer se tornar representante político, você tem que seguir lá o @politicaepramim, porque a gente vai te ajudar a você estar eleito vereador nas próximas eleições, beleza? Estamos também no YouTube, estamos no Facebook também, Política é pra mim, só procurar por nós. Então o Lenival perguntando se tem chances, com certeza, meu amigo. Eu acho que a representação política, ela permite justamente que todas as pessoas tenham. O que importa é que você precisa entender quem você é e comunicar bem quem você é, quais são seus ideais. É um caminho longo, né? Apesar de uma campanha durar 45 dias, não é em 45 dias que você vai criar essa representatividade política. Então, eu, por exemplo, estou no meu primeiro mandato como vereador, mas eu atuo em associações desde 2009. Então, a gente tem aí um histórico de pelo menos até eu estar eleito de 11 anos. O que a gente percebe é que a gente precisa de mais representantes, de mais pessoas que tenham um pensamento adequado, que acreditem numa cidade do futuro com sustentabilidade, com uma política humana, social. Isso é o que a gente acredita. Então a gente quer ajudar essas pessoas porque a gente conseguiu chegar justamente nessa estratégia, nesse método, a gente entendeu esse caminho e eu passei por esse processo. Então eu também não sabia como que eu faço para ser candidato, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, né? Então, como eu já percorri tudo isso, eu quero justamente ajudar as pessoas que querem também passar por esse caminho e que querem se tornar representantes políticos na próxima eleição. Beleza? Tenho ajudado também alguns candidatos a deputado, tentado de alguma forma também colaborar com candidaturas a deputado estadual, deputado federal, justamente porque eu acredito que de alguma forma a gente consegue colaborar e consegue ocupar os espaços. Política é ocupar espaço
Então, se você está insatisfeito com os nossos atuais representantes, você precisa ou eleger alguém que pense como você, ou ser eleito, né? E se tornar você um representante político, porque já que se político nenhum presta, você está aí com a responsabilidade de representar os seus ideais, as suas vontades e a comunidade que te cerca. É isso, minha gente. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui num sábado à noite, falando sobre política, e isso demonstra que tem muita gente interessada realmente em falar sobre política, entender sobre esse cenário e entender também como é para que a pessoa possa ocupar cargo público, sair candidato e se tornar um representante legítimo sem essas campanhas mirabolantes, sem gastar fortunas de dinheiro, sem depois ter um mandato comprometido, sem conseguir defender realmente o que você acredita, o que seu coração acredita e o que você acha que é melhor para a sua comunidade. A nossa ideia é essa, é colaborar com isso e que a gente consiga ocupar a política. Então, estamos juntos lá no @politicaepramim. Então, segue a gente lá. O nosso conteúdo está sendo publicado sempre lá. E nós estamos juntos. Essa semana a gente faz uma outra live. A gente tem mais alguns temas que a gente está querendo tratar essa semana. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado. Tamo junto.